Se o controle das populações exige não só a construção de estratégias de manutenção da vida, de reprodução e das formas nas quais se deve viver, não se deve esquecer também que todos esses cerceamentos, todas essas configurações não deixaram de atuar enquanto políticas de gênero, isso é, não deixaram de levar em consideração as diferentes condições de exercício desse poder e de incidência desse poder sobre diferentes corpos. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, deste tema, que é uma interlocução entre a questão da biopolítica e as questões de tecnologias de gênero. As discussões que surgem a partir de estudos mais recentes de teóricas feministas a respeito da obra de Foucault, ou partindo da obra de Foucault, vão chamar a atenção justamente para a questão de que o dispositivo de sexualidade ele impõe certas normas, né, como bem mostra Foucault, mas ele impõe também uma cisão, ele impõe clivagens que vão permitir que algumas pessoas, alguns corpos, algumas condições se expressem como universalizantes e outras não. Mais do que isso, né, esse dispositivo ele permite o exercício de violências diversas por diferentes perfis. Este dispositivo de controle populacional é também, então, uma maneira a partir da qual a tecnologia de gênero se impõe. E é para isso que chamo a atenção esses autores. Se a gente for pegar, por exemplo, a ideia de biopoder, de controle populacional, de ideia de manutenção da vida, a gente vai perceber como tomar essa ideia por si só tende a ir para uma lógica mais universalizante. Só que a gente sabe que não é exatamente assim. Algumas vidas são muito mais importantes do que outras, segundo essa lógica. Que umas vidas são muito mais importantes do que outras, por questões relacionadas à cor da pele, por questões relacionadas à ideia de gênero também. Sendo assim, o que parece estar em jogo, na verdade, é a promoção da vida para alguns grupos, né? Alguns grupos são mais importantes que outros, e em outros casos, né, se percebe o atravessamento de mecanismos de sujeição, de controle e até mesmo de morte. Se a gente for pegar, por exemplo, a ideia do aborto, a questão do aborto, ela justifica a ideia de vamos salvar uma vida. Mas em nenhum momento se coloca vamos salvar a vida da mulher. Justamente porque o corpo da mulher é um corpo que gera a vida, mas ele não é entendido como vida em si no mesmo patamar. A partir daí a gente já percebe como existem essas clivagens e como elas se colocam dentro da sociedade. Da mesma maneira, a questão de homossexuais e heterossexuais, os corpos e a verdade a respeito do que deve ser considerado uma vida matável, um corpo e uma sexualidade universal, né? Esses dispositivos de normalização acabam incidindo sobre todos nós, né? E isso acaba também criando, regulando, determinando uma série de poderes que atravessam as nossas existências. Então, quando a gente fala em tecnologias de gênero, a gente está basicamente pensando
naquilo que incide sobre o controle dos nossos corpos, né? Aquilo que permite legislar sobre a nossa vida, sobre a nossa forma de vida, se a gente vai ou não ter filhos, como a gente deve ou não se comportar, tudo que envolve normatizações a respeito do nosso comportamento. E tudo isso está imbricado em muita violência, muita disciplina, muito controle do destino da nossa vida, da nossa existência, da nossa forma de ser e estar no mundo. Por quê? Porque no pano de fundo de tudo isso, tem dentro dessas tecnologias de gênero, porque na conformação dessas tecnologias de gênero, então, a gente tem a implantação de referentes que dizem respeito ao masculino, a ideia de masculinidade, a ideia de uma vida partindo de referenciais de homem hétero, né, normativamente a partir dessa perspectiva. E a gente sabe que não corresponde à quantidade, à diversidade, à multiplicidade de seres e vidas. Indo, então, juntamente com o raciocínio Foucaultiano da ideia de biopolítica e gestão da população e ode a uma vida, né, a sobrevivência, a gente percebe como a partir daí também se conjuga as tecnologias de gênero e, consequentemente, estratégias de produção binária de controle, de disciplina, em pesos e medidas que são diversos, né? A depender de quem, para quem e com quem se fala. A gente tem, então, um grupo universalizante e a gente tem um grupo de vidas matáveis, de vidas administráveis, apenas peças a serem usadas, então a objetificação, né? Que sirva a esse registro, que sirva à expressão, né, da violência dentro desse registro. E quando a gente retoma a história da sexualidade, nessa obra na qual Foucault vai mostrar a instituição de mecanismos de produção de verdade sobre o sexo, mas também sobre o sexo binário, a gente tem que considerar que, no fundo, o que também se está discutindo aí, embora Foucault não entre muito nessa seara, é a construção sobre o que é ser uma mulher. O que é ser, né? O que é preciso, o que é necessário para ser mulher. Foucault mostra como o sexo foi definido de 3 maneiras. Algo em comum entre homens e mulheres, a primeira definição. Algo que pertence por excelência ao homem e falta à mulher, aí uma perspectiva mais freudiana. E, em terceiro lugar, aquilo que constitui inteiramente o corpo de uma mulher, ordenando este corpo, inteiramente as funções reprodutivas e perturbando esse corpo pelos efeitos dessa mesma função reprodutiva. Então, ao mesmo tempo, o sexo ele é tudo isso. E nesse sentido, a violência contra as mulheres ela é sexuada e sexual. O poder é exercido através dessa sexualidade, mostra Foucault, mas não só por esses dispositivos que mostram de gestão da biopolítica e das populações, mas também devido às tecnologias de gênero. Então, o biopoder atua juntamente e a partir de tecnologias de gênero, criando, distribuindo lugares dentro do corpo social, lugares de fala, lugares de autoridade, lugares de exercício de política, de cidadania, de sujeições.
E é o mesmo dispositivo de sexualidade que a gente já viu em outro vídeo, mas que agora, diante dessa perspectiva de tecnologia de gênero, também produz esse tipo de efeito, né? Se a sexualidade, então, é um fenômeno histórico e cultural no interior do qual a gente se reconhece, a gente enxerga o nosso tempo, né, de sociedade moderna e também contemporânea, a gente não pode esquecer que isso é perpassado por uma série de clivagens que vão mostrar como se deve ser, um em oposição ao outro, então o binarismo, quem se é, né, a instituição da identidade a partir do gênero, a construção de uma ideia de verdade sobre o que é ser humano, né? E aí é obedecer aos universalismos que se colocam a partir daí. Então a gente tem todo um padrão heteronormativo que se impõe como norma, né? Heteronormativo vai se impor normativamente como uma norma, mas que se coloca então diante desse dispositivo de sexualidade como uma tecnologia de gênero. E isso traz efeitos terríveis que atravessam as nossas existências até o momento presente.